Ele está no céu, aguardando a mim e aguardando a você, com uma promessa maravilhosa, a qual Ele entregou para cada um de nós. No tempo de Jesus, o sal era usado diferente, não muito diferente de hoje, né? O sal ele era usado para salgar, conservar, né, os alimentos, porque naquela época não tinha geladeira, então ele era usado para conservar alimento, né, para dar sabor aos alimentos. Quando nós comemos um alimento sem sal, fica, né, sem graça, né? Fica assim, nossa, a gente não sente o sabor direito, né? Mas quando a gente coloca uma pitada de sal, às vezes só uma pitadinha de sal, já sobe aquele sabor, né? Aquele paladar na nossa boca, não é? Pois é. E aí, a pessoa trouxe, né? A Mariane trouxe essa dinâmica. Se vocês verem aqui, ó, o sal, ele representa Jesus. Ele representa Jesus na minha vida e na sua vida. Aqui, o que está escrito aqui? Não, bem alto, galera. O mundo com Jesus. É o contrário, peraí. Não, vou deixar assim. E aqui? Não, tá? Errou. Peraí. O mundo com Jesus. Tá certo? Não. Não. É Jesus no mundo. Cadê minha ajudadora? Vai lá, minha ajudadora. Coloca lá, Jesus no mundo. Vou tirar isso aqui. Ó. É Jesus no mundo. Ela vai arrumar. Então, queridos, enquanto isso, nós vamos aqui para a palavra. No Sermão do Monte, um dos maiores e melhores palavras que Jesus já trouxe foi sobre o ministério dele. E o ministério dele, ele falava exatamente que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal onde ele traz sabor, onde ele traz sabor, né, para nós sentirmos o que nós estamos comendo. E a luz para clarear o nosso caminhar, os nossos passos. Mas entre tantas e tantas verdades e profundas verdades, ele nos lembra da nossa identidade. Identidade. Quem não tem identidade aqui? Todo mundo tem identidade. Na minha época não se chamava RG, né? Quem é do meu tempo? Isso a gente chamava de identidade. Vai buscar sua carteira de identidade. Não era assim que chamavam? Que eram os mais experientes? Eu não sou muito não, mas eu sou dessa época aí em que a gente falava, meus pais falavam, vai buscar a sua identidade. Não vai tirar sua identidade, já está na idade de tirar a identidade. Hoje a gente chama de RG, né? Então a identidade, mas todos nós temos uma identidade, que seja ela física, né? Aquele documento. Obrigado, viu, ajudadora? Deus abençoe. E aí o que acontece? Ou nós temos uma outro tipo de identidade, a identidade qual nós formamos a cada dia. Aquela identidade que nos traz a personalidade, que nos traz nosso caráter. Então nós marcamos, né, a nossa identidade. Fala assim, olha, fulano é assim, é assado, é alegre, é triste. Fulano gosta de contar muita piada. Fulano gosta de sorrir. Fulano gosta de se vestir dessa forma. Essa é a identidade pessoal. Cada um tem. Mas o nosso Deus, ele nos mostra e nos ensina um outro tipo de identidade. A identidade que representa Jesus Cristo em mim e em você. Essa identidade, ela precisa ser formada do sal, porque nós precisamos ser o sal. Essa é a identidade que Jesus quer, que nós precisamos ser o sal. E vocês são o sal da terra nessa geração. Vocês são o sal da terra para trazer sabor a essa geração, para mostrar que há sabor à vida. Que independente de todas as circunstâncias que nós possamos enfrentar, o sal vai trazer a diferença, e esse sal se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele quer te usar. Ele quer te usar como um dia ele usou alguém para vir até você. Nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos ser egoístas de falar e querer só para nós. Não, eu já consegui o extraordinário de Deus. Eu já vivo o que Deus quer para mim. Já tá bom.
Não pode ser assim. Nós não podemos pensar dessa forma. O mundo está sedento. Nós vivemos a geração sedenta da palavra de Deus. Nós vivemos a geração que clama pelo amor de Deus. Nós somos estamos vivendo uma geração que está clamando por socorro. Eu e você podemos ser esse socorro por meio do nosso Pai. Nós não podemos cruzar os nossos braços e falar: o que vem depois de mim pode fazer. Não, Jesus quer agora, Ele espera você agora. Agora você é o sal. Quando Deus colocar alguém na sua frente, seja o sal, mostre um sorriso, mostre um Deus te abençoe. Olha, Jesus te ama, Ele está cuidando de você. Essa luta que você está passando, não se preocupe, segure na mão de Jesus, Ele vai com você. Quando nós entendemos que o sal da terra sou eu e você, nós vamos agir desse jeito. Nós não podemos guardar só para nós. Eu e minha água, né? Pois é, igreja. É desse jeito que funciona. O sal para temperar alimentos, para não serem estragados. Nós vamos permitir que vidas lá fora sejam estragadas, apodreçam, porque não tem conservante. Esse conservante se chama Jesus Cristo, igreja. E para plantar, para colocar esta pitada, só eu e você podemos fazer. Podemos fazer. Não permita que essa geração passe, que a vida que Deus colocar no seu caminho passe, esperando algo da parte de Deus e você não fazer nada. Não permita que isso aconteça. E a aplicação é o seguinte: o sal, nós somos chamados para ser o sal, para preservar os valores pessoais, para preservar os valores familiares, para trazer alegria ao que está triste, para trazer uma palavra de conforto ao que está enfermo, para trazer um Jesus te ama, não se preocupe, você vai vencer, para uma família, para os filhos que estão destruídos por vidas que não conheceram Jesus e plantaram nos seus corações somente o mal, a maldade. Nós precisamos entender que este sal sou eu e você, para tirar um pouquinho só da gente. Olha, eu vou te dar um pouco. Jesus me deu de graça. Jesus me deu de graça. E eu sou cheia e eu posso te dar um pouco. E este sal vai temperar a vida de alguém. Porque esse sal se chama Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor, Ele também nos ensina sobre a palavra dEle, que além do sal nós podemos ser a luz do mundo. A luz do mundo. A luz do mundo. Se nós apagarmos essa luz aqui, nós podemos misturar todo mundo. Pode ser que a gente consiga enxergar pela claridade da luz lá de fora, mas teremos um pouco mais de dificuldade para enxergar, não é verdade? Nós teremos um pouco mais de dificuldade para enxergar. Pois é. Se tirarmos, por exemplo, nós quando falta luz na nossa casa, a gente sai desesperado procurando uma vela, um fósforo, procurando um celular para poder clarear. Não é verdade? Pois é. É dessa forma que essa geração está sentindo, que é dessa forma que essa geração de hoje está vivendo lá fora. Exatamente, sem luz. Elas estão nas trevas e não enxergam absolutamente nada. E elas precisam de uma luz para enxergar alguma coisa. E essa luz se chama Maria, José, Joana, Pedro, Paulo. Se chama você. O seu nome, chama pelo seu nome. Você é a luz. Você precisa entender que você é a luz que Jesus hoje manda para clarear, para iluminar, para trazer clareza para a vida de alguém no seu caminho. Nós não podemos, igreja, permitir que essa geração passe e a gente não faça nada. Veja bem, eu tenho já quantas décadas? 4 décadas. Eu passei 1 década e meia sem a presença de Jesus. Depois de 1 década e meia, quando Jesus veio
através de uma vida que deu um pouquinho da luz dele e um pouquinho do sal sobre a minha vida. E eu comecei a enxergar e entender quem era esse Jesus lindo, maravilhoso, que me ama em todo tempo, que me ama não importa como eu esteja. E às vezes eu estou suja, mas mesmo assim Ele tem misericórdia de mim. Mesmo assim Ele manda a palavra dele sobre a minha vida. E hoje Ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer te usar para que você leve essa luz, a palavra, o amor dele para alguém. Não se permita ficar em casa de braços cruzados e não ser usado pelo Senhor quando Ele te mandar. Porque o amor dele é grandioso. A misericórdia, a graça é de graça. Mas Ele precisa de você e de mim. Ele precisa de mim e de você. Mas existe no versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma vida conhecendo a palavra de Deus e ela se esconder, ela guardar o tão conhecimento, ela guardar tão amor. Ela precisa ser vista por muitos lá fora. Ela precisa aparecer e a luz que brilha nela transparecer para outras vidas. Igreja, às vezes é só uma palavra, às vezes você nem precisa abrir a boca, porque nós nos privamos muito, porque nós falamos assim: eu não sei falar, eu não sei expressar, eu não sei como chegar. Mas às vezes você nem precisa abrir a tua boca. Às vezes é só um abraço que você dá. Quantas das vezes eu já me senti destruída, muitas das vezes. E quando uma pessoa ela só veio e me deu aquele abraço, um abraço que eu senti nele a presença de Jesus, e aquele abraço renovou as minhas forças. Eu voltei a entender que não importa o que eu esteja passando, as lutas que eu esteja passando, ou os problemas enfrentando, ou a enfermidade, não importa, porque às vezes ele vem tudo de uma vez. Vem as lutas, dificuldade, a enfermidade da família, vem tudo. Às vezes vem tudo de uma vez. E às vezes você está esperando só um abraço de alguém. Às vezes eu sou falha, igreja. Eu confesso que eu sou muito falha. Porque as correrias, o trabalho, e às vezes eu dou um único abraço e eu não consigo enxergar que existem outras pessoas necessitando do meu abraço. Então se coloque nessa posição de que abraçar faz bem, porque abraçar, ela consola. E quando nós abraçamos com o Espírito Santo, é ainda mais consolador. Entenda, seja esta luz que brilha, seja esta luz que mostra quem é Jesus através de mim e de você. Que vai ser lindo, eu tenho certeza que se você abraçar, eu já recebi algumas vezes a pessoa falando assim: olha, pastora, a senhora só falou 2 palavras, já me confortou. Olha, pastora, foi só aquele abraço, a senhora me falou assim: olha, você pode contar comigo se quiser conversar. Aquilo já foi assim, maravilhoso, renovou as minhas forças. Mas ainda eu me sinto que eu faço pouco, porque são muitas vidas precisando. São muitas vidas necessitando. Então o máximo que você puder fazer, então entenda, ainda é pouco perto do que Deus quer que você faça. Pouco perto do que Deus quer que você alcance. Deus quer te usar para curar, para sarar, para levar alegria. Seja esse sal que tempera essa luz que brilha através de Cristo. Quais as funções da luz? Quais as funções da luz? A luz, ela tem muitas funções. E uma dessas funções eu coloquei aqui pra gente. Uma delas é dissipar as trevas, é afastar as trevas, é tirar as trevas, a escuridão daquele ambiente, é tirar a escuridão da vida de alguém, é trazer clareza para o coração, para a mente, para a vida de alguém. Entenda que a luz que você, quando ela chega, eu costumo dizer que tem uma pessoa aqui, quando ela já chega assim, tudo já muda, todo mundo, se tiver sério, não tem como, você vai sorrir.
Às vezes você sorri só porque você viu ela sorrindo. Mas quando ela chega chegando. É assim que a gente tem que chegar. A luz, ela faz isso. Ela chega chegando e ela tira toda a escuridão de perto. E essa luz, ela se chama Jesus. E ela pode ser eu e ela pode ser você. Amém, igreja? Eu posso ouvir um glória? Aleluia, Jesus trouxe você para você ouvir essa palavra. Se você não tem sorrido, se você não tem abraçado, se você não tem sido sal e luz, hoje você está recebendo uma palavra para o teu coração, o que você deve ser: sal e luz dessas trevas, dessa terra, sal e luz para esta geração. Mostrar caminho. A luz serve para mostrar caminho. E eu costumo dizer assim, que quando eu estou de moto, e lá em casa um capacete que o pastor limpou e ficou embaçado a viseira. E eu usei esse capacete algumas vezes para ir trabalhar. Pensa, eu na Dutra, não digo nem na Dutra, porque é reta, né? Mas no meio do trânsito, aquele capacete embaçado onde eu não conseguia enxergar nada. Quer dizer, enxergava assim parcialmente, porque era embaçado de um lado e do outro não. Então aquilo me trazia muita dificuldade para andar com clareza, com mais segurança. É dessa forma, quando nós não temos luz, quando nós não mostramos a luz, quando nós não somos a luz, nós não conseguimos ver o caminho. E nós necessitamos ser o caminho, mostrar o caminho, a direção. Nosso Senhor, Ele deixou, nós temos dois caminhos, nós temos o livre acesso a esse caminho, aos dois caminhos. Porém, um caminho te conduz à salvação e o outro te conduz às trevas, à perdição, à morte eterna. Qual caminho você quer seguir? Ou você tem sido luz para alguém entender qual dos dois caminhos ela deve seguir? Pois é. Não é fácil quando nós vivemos em uma geração corrompida. E muito mais próximo de nós, igreja, é quando nós estamos dentro de uma família, em uma estrutura familiar, onde ninguém tem caminho. E a gente está traçando um caminho que conduza à eternidade, conduz à casa maravilhosa que o nosso Senhor disse que está preparando para mim e para você. E aí você olha e eles não têm um caminho, está todo mundo lá, igual aquele filme lá do zumbi. É o que Ted, como é que é o nome, pastor? É isso aí, Walking Dead, alguma coisa desse tipo. Aonde as vidas, elas andam se trombando uma nas outras, porque elas não conseguem ter o discernimento do que é, de onde ir, para onde ir, porque vem, porque existe. Elas não têm propósito de vida. Agora, o nosso Senhor, Ele te chamou, Ele te arrancou do lamaçal do pecado. E às vezes a gente está enraizado, que está tão afundado ali nas trevas, que é difícil a gente sair. Eu não sei como foi a tua trajetória para sair desse mundo pecaminoso. Eu não sei qual foi a tua trajetória. Eu não sei se foi fácil. Eu não sei se demorou 5, 10, 20, 30 anos. Eu não sei quanto tempo demorou para você enxergar o teu caminho. Mas eu quero te dizer que Deus teve misericórdia de você. Ele teve misericórdia, aleluia, irmã. Ele teve misericórdia de mim e Ele teve misericórdia de você. Passou-se o tempo, mas o Espírito Santo te alcançou e hoje você está aqui adorando esse Deus verdadeiro, dando glórias para esse Deus que te deu vida e te mostrou um caminho. Então agora é a sua vez de dar luz e mostrar o caminho que conduz à salvação. E esse caminho, ele se chama Jesus Cristo. E o que você está fazendo, igreja? Hoje Jesus, ele te dá um chacoalhão para você ser luz. Porque se você é luz daquela porta para cá, e você é escuridão daquela porta para lá, e você não clareia caminho nenhum, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você precisa se consertar com Jesus. Você precisa descer os teus joelhos e pedir perdão e falar: Senhor, eu quero ser sal. Senhor, eu quero ser luz. Senhor, eu quero clarear o caminho de muitos que estão em escuridão e não enxergam um caminho verdadeiro. Você precisa ser luz. Jesus te chama para ser luz. E este caminho, como eu disse, se chama Jesus Cristo. A aplicação. Em um mundo
de escuridão espiritual, refletimos a luz. Em um mundo de escuridão espiritual, nós precisamos refletir a luz. E essa luz se chama Jesus Cristo. Lá em João capítulo 8, versículo 12. Abra aí a tua Bíblia em João, versículo 8, capítulo 12. Esse versículo é muito conhecido. Esse versículo era um versículo de escola dominical, onde a gente decorava na chamada. Na escola dominical com qual eu e o pastor nós participávamos, a chamada você não podia dizer presente. Na chamada você não podia dizer assim, estou aqui. Na chamada você era um dever seu, de crente, de cristão. Era um dever seu, na chamada, você escolher um versículo decorado e falar o versículo, o livro, o capítulo e o versículo. Todos os domingos de manhã era dessa forma. À noite eu já ficava lá procurando um versículo. Às vezes eu procurava aqueles mais pequenininhos, né? Só de uma linha, né? Então a gente falava esse versículo na chamada da escola dominical, porque ele é um versículo forte, é um versículo poderoso, é um versículo que eu recomendo a todos que possam decorar. Todos, desde a criancinha até os adultos. Eu sou a luz do mundo. Diga assim: eu sou a luz do mundo. Bem forte. Eu sou a luz do mundo. Amém. Olha, você disse, você falou com a sua boca. Foi você que falou, não fui eu. Você falou, eu sou a luz do mundo. Então, seja a luz do mundo, igreja. Pois é, igreja. Nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão lindo, que Ele se faz presente numa beleza tão extraordinária. Eu não sei se vocês já sonharam com Jesus. Eu já sonhei com Jesus. E é lindo. É lindo, é lindo, é lindo quando a gente sonha com Jesus. Começa a assistir bastante vezes aí o The Chosen, né, que é a história de Jesus. Se você ficar com a história na cabeça, pode uma porcentagem de chance que você possa sonhar com Jesus. Eu ouvi tanto, mas tanto pelo pastor, a Sara em casa, o The Chosen. Eu fui trabalhar à noite, comecei a ficar assistindo. Daqui a pouco eu estava sonhando com aquela mulher, menina, na beira do poço, dando uma água para Jesus. E é tão lindo que parecia que eu era a mulher, né? Quando você parece que você está no filme, você é o personagem principal do filme, né? Do sonho, filme não, do sonho. Dessa forma, e é tão lindo, é extraordinário, igreja. Só que para você chegar nesse nível, você precisa ter um nível de intimidade. A tua intimidade, ela não pode ser julgada por ninguém. Ela só pode ser julgada, o grau de intimidade, por Deus. Então se aprofunde. Não quer ler, assista, que hoje está tão fácil. E aí você vai entender que é tão maravilhoso sentir, é tão extraordinário ser. É lindo, igreja. O nosso testemunho, ele precisa ser um testemunho visível. A transformação de Cristo. A transformação de Cristo na minha e na tua vida, ela é linda. É como se nós estivéssemos adultos, nós andamos, mas parece que nós estamos engatinhando ainda, desejando conhecer, aprender. O primeiro amor, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Tanto quando você vive em relacionamento e quando você inicia sua caminhada com Jesus. Eu falo por experiência própria. Eu ia para a igreja na escola dominical. Eu ia 3 horas da tarde para evangelizar. Eu ia à noite para o culto. E do culto eu ia para a casa dos irmãos jantar. E aí depois eu ia para casa. Isso 4 a 5 vezes por semana. No sábado eu ia de um esporte com os jovens. E eu ia evangelizar. Aí tinha trabalho com jovens à noite. No domingo, escola dominical de tarde. Segunda tinha oração. Quarta, que era quase a semana inteira, igreja. E era tão lindo, era tão maravilhoso. Eu sentia tanto prazer em estar. E nós hoje vivemos uma geração de crente que só vem no domingo à noite e já acha que é suficiente. Nós vivemos uma geração de crentes que, se eu participar de um trabalho, no outro dia eu não preciso participar do outro.
Se eu estou presente um dia na semana, os outros dias eu não preciso, porque eu já fiz a minha parte. Eu já apareci. Que crente que é você? Que crente que é você? Que independente da circunstância que aconteça, você abre mão de estar na presença de Deus para estar em outros lugares. Que crente que é você que diz que é a luz do mundo? Igreja, nós precisamos nos alimentar constantemente. Nós precisamos estar em família. Esta aqui é a família de Jesus, que Jesus escolheu para nós estarmos e sentarmos juntos. Essa é a família, igreja. Igreja, entenda, o sal é você. Você vai ser usado para dar o tempero. A luz é você, para clarear o caminho de alguém que está em treva e escuridão. Então, igreja, vamos acordar. Aqui a palavra diz assim que quando nós passamos a ser sal e quando nós passamos a ser luz, ela não acontece do dia para a noite. Ela não é um processo. Quando o sal ele é usado para conservar o alimento, eles não vêm só uma vez, taca sal lá e deixa. Não, é colocado uma vez, aí depois deixa descansando, é colocado outra vez. Às vezes é colocado no sol. Eu lembro nos antigos, né? Lá no Nordeste, é colocado sal de novo, é colocado pendurado lá no varal. E aí daqui a pouco tira-se, coloca sal de novo, para chegar a um ponto de secura e entender que aquele alimento ele vai ser conservado por semanas, às vezes por meses. É desse jeito, igreja. Se você se alimentar, se você buscar a presença do Senhor constantemente, esse sal ele vai se apurando dentro de você, no seu coração. E quando menos você pensar ou imaginar, as coisas começam a acontecer e você passa a levar o sabor para as outras vidas. Tem outra pessoa aqui, né, que está aqui hoje, que esse sal foi colocando aos pouquinhos e hoje ela está vendo que esse sal que foi colocado nela hoje está sendo usado para temperar outras vidas e está sendo extraordinário para que ela possa viver. Amém, igreja? Amém. Eu posso ouvir um glória? Aleluia, Jesus. Jesus é lindo, igreja. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Jesus te separou. Jesus te trouxe para cá. É tudo por Ele, é tudo por meio dEle, é por causa dEle. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. É tudo por Ele, por causa dEle, por meio dEle. O propósito na minha vida e na tua vida é por Ele. Então entenda que se é por Ele, faça o seu melhor. Amém? Amém, glória a Deus. Paulo disse assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então tem que haver uma transformação. Se Cristo vive em mim, não pertence mais o velho homem, a velha mulher. A mulher já foi morta. Agora nós vivemos uma nova vida. Nós vivemos uma vida com Jesus Cristo, uma vida verdadeira, uma vida que entende os propósitos. Essa é uma vida que Paulo ele declara que já não era mais ele quem vivia ali, já não era mais ele que agia por si, ele já não fazia porque ele queria, era porque Cristo era que mandava, Cristo é que ordenava, Cristo era que guiava, Cristo vivia nele. E esse mesmo Cristo, ele pode viver em você. Você só tem que aceitar e entender os propósitos dele na tua vida. Aleluia, Jesus. Vivendo como sal e luz. Vivendo como sal e luz. Olha só, você para assim para pensar: em que momento eu posso ser sal? Mas em que momento eu posso ser luz? Esse momento vai chegar. Eu vou enxergar qual é o momento. Olha só o que Jesus separou para você. Você pode ser sal e luz no seu lar. O que você está sendo no seu lar? Você está sendo erva amarga? Você está sendo pimenta ardida? Você está sendo fogo? Deus não diz para você ser fogo dentro do seu lar. Ele diz: seja sal e luz dentro do seu lar. E ainda diz mais: e no trabalho, o que você anda sendo? Causa de contenda? Levantando a ira?
fazendo que a ira seja levantada dos outros? No trabalho, você está sendo exemplo? Exemplo de honestidade, de bondade, exemplo de mansidão, de domínio próprio? Está tomando as decisões certas? Está orando ao Deus Todo-Poderoso que vai te guiar para que você tome as decisões certas? Como você está sendo? Quem você está sendo? Você está sendo o Cristo que vive em você? Eu não sei. Eu não sei como você está vivendo, mas Jesus está dizendo assim para você: seja Cristo. Seja Cristo. Onde você estiver, seja Cristo. Ainda vamos mais profundo. Vamos mais profundo. E na igreja, como é que você está sendo? E na igreja, como que você está sendo? Como é que você está agindo? Na igreja, você está abraçando, cuidando? Como é que você está sendo? Você está sendo humilde em deixar o visitante, quando chega, ceder o lugar? Ou você está dizendo assim: eu sempre sento aqui e daqui eu não vou sair? Por incrível que pareça, eu já ouvi e já vi. Por incrível que pareça. Por mais que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça, que cuida, eu já ouvi crente velho falando assim: aqui é o meu lugar. Meu lugar é na glória com meu Pai. Lá é o meu lugar. Lá eu tenho certeza que é o meu lugar. Igreja, a gente precisa também, dentro da igreja, ser o sal, ser a luz de outras vidas. Às vezes a gente precisa ser o sal de quem já é sal, mas que está com um sabor muito superficial. Então a gente pode ir lá e dar um pouquinho do nosso. Às vezes a luz que está um pouquinho apagada por conta de tristezas, de lutas, a gente pode falar assim: olha, vem aqui, deixa eu te abraçar. E aquela luz, você sabe, viu aquele filme lá que a luz passa assim? Estava assistindo um filme hoje, né? Como é que é o nome daquele filme, pastor? Que a gente estava assistindo, que o menino lá pegou a bolinha lá mágica lá e estava recebendo a luz, aí os amigos veio, encostou. Aí passou um pouquinho de energia pro outro, aí encostou, o outro veio também, encostou, passou mais um pouquinho de energia, aí o outro veio, encostou também, e o outro encostou e foi encostando, e aquela luz passou, foi passando, gente, que irradiava assim no corpo, de um e de outro, de outro. É assim que a luz de Jesus tem que ser sobre a nossa vida, quando nós chegamos e nos aproximamos de outra pessoa, que necessita de um pouquinho de luz. Seja luz. Seja luz, seja luz, seja luz, seja luz, seja luz de alguém. Porque Jesus, Ele é a luz que está em você. Aí, acho que acabou. Na sociedade, a sociedade ela precisa muito, igreja. Mas como assim na sociedade? Gente, a sociedade que eu quero dizer é por onde o teu trajeto, por onde você vai. Nas suas redes sociais você alcança a sociedade. No teu Instagram, no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu status você alcança a sociedade. No trem você alcança a sociedade. No metrô você alcança. Na feira você alcança a sociedade. Sabe por que a sociedade ela vai enxergar em você algo diferente? E você pode ser usado na sociedade para levar a palavra, a luz, o sal. Você pode. Não se limite de ambiente. Não se limite de ambiente. Você pode falar para o mais simples como para o mais poderoso em poder aquisitivo. Você pode falar. Você pode levar a luz. Você pode levar o sal. Então não se limite de ambiente. Não se limite a esse ambiente aqui, vai ser meio constrangedor. Não. Se constranja em não ser a luz. Se constrange em não ser o sal que você precisa ser. A palavra, eu acho que eu coloquei, Raquel. Coloquei? Cada pequena atitude, quando feita em Cristo, pode mudar a vida. E agora eu vou fazer a dinâmica. Pastor, tá pegando aqui? Tá pegando? Ajudadora? A água. Segura aqui.
igreja, ela simboliza o mundo, o pecado. A água, ela simboliza tudo de ruim que você possa imaginar. E tudo de ruim que entra no nosso coração, ela vem. E do jeito que nós estamos, nós vamos ficar. O pecado, a mentira, ela vem. Ela vem para todos, ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para o rico, para o pobre, ela vem para todos. O pecado, ela vem para todos. E ele pode, sim, nos encher. Obrigado. Ele pode. Nós podemos estar cheio, transbordante. O ovo sou eu e você, tá? O ovo sou eu e você. A água é o pecado que nos enche todos os dias, que está aí. Fácil. A aplicação é diferente, viu, José? Tá fácil para minha vida e para a sua vida. Muito fácil. É só a gente falar assim: vou fazer, não vou fazer. É muito fácil. É fácil pecar, gente. Como é fácil pecar? Nós pecamos só de pensar em não fazer o bem. Nós já estamos pecando, diz a palavra do Senhor. Só de pensar. Mas existe alguém lindo, alguém extraordinário, que pode mudar as nossas vidas, pode nos limpar, pode nos fazer ir para um outro patamar espiritual. E esse alguém, ele se chama Jesus. O sal se chama Jesus. Eu vou colocar aqui no maior, que é para vocês verem melhor. O sal se chama Jesus. Aí a gente vem um pouquinho. Hoje eu vou para o culto que meu vizinho me convidou. Hoje eu vou para o culto porque o pastor mandou uma mensagem aqui. E ele já está me convidando há quantos anos, Helder? 9. Não vou. Não, hoje eu vou. 9 anos. Tá bom, agora 9 anos e hoje eu vou. Como o Helder, 9 anos. Aí ele aceitou. Aí o Helder aprendeu no primeiro culto que ele pode orar. E aí o Helder começa a orar. Aí o Helder, ele também aprendeu que ele pode conhecer, se aprofundar na palavra de Deus. Aí o Helder, ele entendeu que ele pode também, além de se aprofundar na palavra de Deus, ele pode participar. Ele pode ajudar. E ele entendeu agora que Deus, ele trouxe ele para dentro, mas agora o Helder entendeu que ele também pode ir lá para fora. E lá fora ele pode falar do amor de Deus. Ele pode ser sal. Ele pode ser luz. E aí algo maravilhoso começa a acontecer na vida do Helder, porque quando ele fala do amor de Deus para alguém, ele falou para sua esposa. A sua esposa começou a vir. Ele falou: nossa, que alegria, agora ela está vindo. Aí ele vai falar para um amigo. E você pode falar para o seu amigo, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu filho. E esse processo vai acontecer de igual modo para cada um. Mas aí você está naquele amor, naquela alegria. E aí você continua se alimentando da palavra de Deus. Você continua se alimentando. E aquele sal que estava pouquinho começa a crescer. Ele começa como se fosse colocado num alimento, naquele processo. E aí ele passa por um processo em que a alegria vem. E aí ele já está sentindo algo extraordinário acontecer na sua vida. Algo extraordinário está acontecendo. E aí você olha para ele e começa a ver a alegria. Aquela alegria que quando chega algo diferente está. Aí agora ele está dirigindo célula. Aí ele está participando na célula. Ele está direcionando uma célula. Agora ele fala assim: agora eu quero abrir uma célula na minha casa. Agora eu quero ser usado lá na minha casa para falar do amor para os meus vizinhos. E aí algo vai acontecendo. E quando vê, ele está desse jeito, gente. Ele está desse jeito. E ainda pode mais. Esse processo, ele não precisa acabar. Ele não precisa acabar. Porque enquanto você estava no mundo, você estava afundado nas trevas. Ele estava afundado. Mas Jesus mandou alguém. Mandou alguém para ser luz no caminho dele. Jesus mandou alguém para ser sal na vida dele e levar tempero. E quando as coisas foram acontecendo, olha onde você está. Você já não está mais afundado.
nas trevas. Você já está vivendo as maravilhas do Senhor. E quando a gente vive as maravilhas, a gente flutua, igreja. É algo tão gostoso, é algo maravilhoso. Você precisa sentir isso também. Você precisa sentir essa maravilha. Não se limite às suas lutas. Não se limite às suas dificuldades. Deus, quando quis usar, usou até o gago lá. Ele era gago. Mas o Deus foi lá e falou assim: não importa se você é gago, eu vou colocar um intérprete. O teu irmão vai lá e vai falar por você. Ah, eu não sei falar, mas se você não falar, até a jumenta pode falar. Ah, mas se você não falar, eu uso as pedras. Então, Jesus quer usar você. E você não é jumenta e nem pedra. Você é servo, é escolhido, é separado. E é você que Deus quer usar. É você que já foi transformado, está sendo preparado como ouro, sabe? Preparado para ir lá para fora agora e falar do amor de Jesus, e mostrar o caminho e levar tempero para alguém. É isso aqui que Jesus quer para você. Dá para ver daí? Dá para ver bem? Dá mesmo? Então vamos lá, peraí. Dá para ver melhor ainda agora? Porque agora, além de ser sal, você é luz. Além de ser sal, você é luz. Você não entendeu, igreja? Essa dinâmica que eu trouxe aqui para mostrar quem você pode ser agora, quem você era agora. Jesus quer que você seja exatamente isso, sal e luz na vida de alguém. Então determine sobre a tua vida que você não vai sair daqui e vai cruzar os seus braços. Você vai falar de Jesus para alguém. Você vai falar um eu te amo para alguém. Você vai falar assim: olha, eu participo de uma célula e ela é linda, maravilhosa. A gente fala de Jesus e compartilha as nossas lutas. Olha, vamos junto comigo. Faça o convite. O irmão demorou 9 anos. Você pode levar o amor para alguém, esse amor que se chama Jesus, e de repente não precisa ele esperar 9 anos para viver o extraordinário, a alegria verdadeira. Não precisa passar 10, 20 anos. Você pode ser usado para uma pessoa, no primeiro convite, ela já ir para os caminhos, para a presença de Jesus. Você não tem fé? A palavra também diz que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Ele pode realizar, Ele vai fazer, Ele vai mudar a montanha de lugar se preciso for. Você é quem vai ser usado. Então aceite ser usado por Deus. Amém? Cada pequena atitude, quando feita em Cristo, pode mudar vidas. Deixa ali. Uma pequena atitude que você tiver em Cristo pode mudar vidas. Igreja pode salvar e você pode salvar alguém. Se permita ser salvar alguém. Salve alguém, igreja. Amém, igreja? Amém. Então só coloca de pé que eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aperte bem os teus olhos. Segure no teu coração. Segure no teu coração. Se alguém te disse um dia que você não é capaz de ser, você não é capaz de ser transformado, esqueça. Porque o Jesus que você veio buscar nesta noite, Ele pode te usar, Ele pode transformar, Ele pode fazer algo extraordinário através da tua vida. Se você só tem que dizer: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Eu aceito, Jesus, eu aceito. Jesus, eu aceito. Eu aceito ser usado por Ti. Eu aceito ser sal. Eu aceito ser luz na vida de alguém. Coloque este alguém no meu caminho o mais rápido possível, Jesus. Jesus, me permita, Pai. Oh, Jesus, como Tu és lindo, Pai. Como Tu és maravilhoso, Jesus. E eu quero, permita. Fale para Deus que você quer, que você quer. E você vai ver. Ele vai fazer acontecer. E você vai sentir algo extraordinário, porque você está apenas praticando o ID de Jesus para a vida de alguém. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me escolheu. Porque um dia o Senhor me tirou do lamaçal do pecado para te servir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.
Obrigado, e esteja comigo, Pai. Esteja com a tua igreja em todas as circunstâncias, Pai, mostrando a eles através do teu Espírito Santo o teu poder, a tua graça, a misericórdia, o teu amor que é infinito. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, igreja, bem forte. Bem forte, porque esse Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele merece toda a adoração. E essa adoração, ela pode ser dada somente por você. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.